pelo dia, pela semana, pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas famílias. Esse mês a gente está em foco, né, o mês da família, mas que nós não estejamos orando pela nossa família só no mês da família, que nós estejamos botando as nossas famílias em oração todos os dias das nossas vidas, para que Deus esteja nos capacitando, guiar nossas famílias, ensinar os nossos filhos, sobrinhos, quem estiver próximo a gente, a conhecer o nosso Deus, né? E que nós estejamos sendo caminho e canal de bênçãos e exemplos com as nossas vidas, para que essas pessoas se aproximem mais de Deus. Vamos estar orando nesse momento, né? Agradecendo a Deus por estarmos aqui. Pai, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui por mais um dia, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu levantar, respirar e nos concedeu um dia maravilhoso, um sol, para que nós estejamos secando as nossas roupas e desfrutando do Teu melhor, Pai. Obrigado por cada família aqui representada, obrigado por aqueles que também não puderam vir, que o Senhor esteja indo de encontro e abençoando a cada um, Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Esse mês a gente tem um tema, né? Eu acho que todo mundo já sabe de cor, que fala assim, edificando a casa sobre a rocha. E tem um cardzinho lá, o pastor já botou aí. E que nós estejamos a cada dia mais realmente edificando a nossa família e nos fortalecendo na palavra, para que nós estejamos firmes a cada dia mais. Carlinha vai fazer uma leitura com os irmãos, alternada, onde ela lerá os ímpares e os irmãos pares. A leitura se encontra lá em Salmos 128. Graça e paz, meus irmãos. Salmo 128, do 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira, frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Amém. Vou estar convidando o pastor para estar louvando o hino do cantor cristão 154, firme nas promessas. Amém, glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Ele é fiel. Então, fica firme. Se não aconteceu, vai acontecer, ele é fiel. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme
nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não me irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Amém. Vou estar convidando um irmão para estar fazendo a oração. Vou estar pedindo ao irmão Cleraldo para estar orando pela família, pelas as famílias aqui da igreja. Vou pedir ao irmão Ítalo que esteja louvando o hino oficial. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Domingo a gente ensaiou. Ficou linda, não foi? Foi, meu Clarado? Amém.
E hoje a gente vai continuar ensaiando, porque domingo vai estar mais linda ainda. Pastor, dá tão um toquezinho assim no número 1, por gentileza. Pra cima aí. Aí. Amém. Vamos adorar o Senhor. Eu rejeito tudo que não vem de ti. Minha família é separada para te servir. Sobre ela está a minha forte mão, conduzindo os sons dos nossos corações. Eu profetizo sobre a minha casa água e pão, saúde para os meus filhos, santificação. Tua palavra para nos manter firme sobre a rocha que nunca irá ceder. Minha casa que fica em ti está, minha família foi preparada para te adorar. Minhas primícias sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Os teus planos são os nossos e não há em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, outro bem maior que se compare a ti. Nossa adoração se rende só a ti. A tempestade está batendo em nossa porta pra fazer na minha casa, mas eu não aceito em nome de Jesus. Minha família mora debaixo de tua luz. Minha casa edificada em ti está, minha família foi preparada para te adorar. Minhas primícias sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me... De novo, minha casa edificada em ti está, minha família foi consagrada para te adorar. Minhas primícias sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Sempre me acompanhar. Amém? Mamãe. Minha família é assim. As coisas do coração, essência unida, de passado e presente nas mãos. Às vezes a gente se diverge, porém nos reinventamos e damos oportunidade para o perdão. Aquele perdão que faz brotar o sorriso manso diante do coração. Somos emoção, nossos ombros são grandes na hora de acalentar. A despedida, o choro, no entardecer da saudade que se faz, também nos transbordamos de risada com os gostos de manhãs. Aquelas manhãs escancaradas que fazem o sol acordar por entre as nuvens, são atos de fé, esperança, calor, amor, ternos laços sinceros, ricos, eternos, na presença e na ausência, na espera e na chegada, no inexato da vida, pelas suas marcas deixadas. Desde o inebriante nascimento de uma criança ao indelével vínculo deixado por um adeus. Minha família é assim, casa e portas e janelas abertas. Amém. A gente vai fazer uma leitura aqui, eu e Carla, que se encontra lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sedes obediência aos vossos pais, porque isto é justo. Honrar teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Que nós estejamos instruindo os nossos filhos e que nós sejamos também exemplos
né, para eles, para que eles cresçam na presença do Senhor. Lá em Coríntios 9:7 nos diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento, vamos passar pelo momento de louvor, e quem veio preparado com seus dízimos e ofertas está com oportunidade. Amém, glória a Deus. Adorador por excelência, quero dar o melhor de mim, que nós possamos oferecer em sacrifício de louvor as nossas vidas ao Senhor. Amém? Dia difícil depois de um dia cansativo de trabalho, né, Néa? Fica meio assim, mas nós somos privilegiados, porque nós estamos na casa do Senhor, em comunhão com Ele, em comunhão com os nossos irmãos. Adore a Ele. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. E assim quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. E o que nós somos? Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, mais uma vez, quero dar o melhor. Quero dar o quê? Tira assim de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. E eu sou um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. Um adorador.
glória a Deus. Nós vamos cantar outra canção e nesse mesmo intuito, uma canção também que fala sobre ser verdadeiro adorador. É uma canção antiga, mas já cantamos muito aqui, nós conhecemos. Ela diz: Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Que nós possamos ser. Na verdade, nós já somos esse verdadeiro adorador. Amém? Alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem, derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que Ele faz segundo teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir em oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achastes a Davi, Pai, como achastes a Davi. Então vem, Senhor, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir em oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai.
Oremos. Pai eterno Deus, muito obrigada, Deus, por todos que estão aqui presentes, por todas as vidas apresentadas diante do Senhor. Continue nos abençoando para que nós estejamos trazendo à Tua casa, Pai, as nossas primícias, ó Deus, e te devolvendo, porque Tu mereces o melhor das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor esteja indo de encontro àquelas pessoas também que estão precisando nesse momento. Hoje, minha prima perdeu o avô. E o Senhor sabe como está o coração dela e da família dela, Deus. Que o Senhor esteja indo de encontro a acalentar aquela família, Pai. Minha cunhada também está doente, Deus. Ela está precisando fazer uma cirurgia urgente. E eu creio que o Senhor há de abrir as portas, ó Deus. E o Senhor vai agir, Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando a cada dia, Deus. Muito obrigada por tudo, Pai. Abençoe também a vida do pastor que vai me trazer a palavra nessa noite, Deus. Que o Senhor esteja falando através dele, Pai, para que nós estejamos absorvendo tudo que vem de Ti, Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor, está com o Senhor a palavra. Só um lembrete, hoje, né, as famílias, a minha, a de Carla e a Rodrigues, que é a de Laís e Juninho, né? Eles, infelizmente, não puderam estar aqui hoje. Juninho teve que fazer uma viagem a trabalho e Laís foi para a faculdade, ela não podia faltar. E aí, por esse motivo, eles não estiveram aqui presentes. E aí eu vou pedir para o pastor estar orando pelas nossas famílias. Glória a Deus. É bom estarmos aqui celebrando ao Senhor e em família, melhor ainda. Amém? As famílias Rodrigues, Pinto e Santos. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo e, como eu sempre falo, aproveite esse momento para também orar pela sua família. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos porque o Senhor é bom. Eu quero Te pedir, Senhor, pelas famílias que durante essa quarta ficaram responsáveis pela primeira parte da celebração. Eu Te agradeço, Senhor, pelos corações voluntários que têm se colocado diante da Tua presença. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor dia após dia tem manifestado seu cuidado com a vida de cada uma dessas famílias aqui representadas. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todas essas famílias, derramando da Tua graça, curando, transformando, consolando, abençoando todos os familiares, os que estão perto, os que estão longe, Senhor. Tome em Tuas mãos. E muito obrigado, Senhor, porque nos reunir em família é um presente que o Senhor nos dá. E também, Senhor, uma responsabilidade que o Senhor nos dá é orar pelos nossos sem cessar. E nós, Senhor, oramos, intercedemos e colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir a Tua palavra. O Senhor é fiel para transformar cada coração. E abençoe cada família aqui representada, Senhor, e todas as famílias pelas quais nós estamos agora a orar. Derrama da Tua graça, nos fortalece, cura nossas famílias, restaura, Pai, e dê graça dia após dia para proclamar o Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, bom é louvar o Senhor. Bom é celebrar o seu nome. E dia de quarta-feira, meus amados, nós estamos estudando os Salmos e hoje especificamente nós vamos estudar um salmo do coração que se quebranta diante do Senhor. Esse salmo é o Salmo 51. E embora esse salmo expresse a confissão do rei Davi diante do seu pecado, esse salmo se transformou num salmo de confissão de todo o povo de Israel.
Toda vez que o povo tinha algo para falar com Deus, abrir o seu coração e se perceber dentro da sua fragilidade, colocava-se diante de Deus lendo este salmo. Por isso que esse salmo fala tão profundamente aos nossos corações. São 19 versos, meus irmãos, mas que vêm para aqueles que se colocam diante da palavra do Senhor como um verdadeiro desafio e, ao mesmo tempo, um bálsamo de Deus. Porque, meus amados irmãos, todo processo de cura passa pela confissão. A palavra do Senhor já nos diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E lendo esses versos, 19 versos, nós vamos ver que aqui o pedido é pelo amor de Deus que nos sustenta e nos perdoa, e não nos olha segundo nós mesmos, mas pela sua misericórdia apaga as nossas transgressões e perdoa as nossas iniquidades. Amém. Eu vou convidar os irmãos a lerem comigo Salmo 51. E nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Em seguida, nós vamos, a cada verso, trazer da porção da palavra do Senhor e citar também todos os versos. Mas esses 2 versos, eles iniciam o salmo e resumem toda a intenção daquele que se coloca diante de Deus em súplica e oração. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e maravilhoso. E o Senhor, Pai, certamente conduziu todo este momento de culto diante da tua presença desde o momento que nós chegamos. Cada palavra dita, cada oração feita, cada louvor entoado é a expressão do teu amor por cada um de nós e é a expressão do teu falar nesse lugar. E eu sei, Pai, que o Senhor estará aqui presente e continuará a falar aos nossos corações. Pai de amor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo possa nos ajudar não apenas a compreender, mas, Senhor, a entender e a sentir aquilo que a nossa palavra hoje nos desafiará. Porque mesmo diante das circunstâncias, nós somos falhos pecadores, carentes do teu amor, carentes do teu perdão. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um texto muito profundo. E eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de contrição ao ler esse texto. Como assim, pastor? Ao ler, você sente a dor de quem está falando. É como se esse texto lhe conectasse ao Senhor, porque esse texto fala também da gente diante de Deus. No fundo, meus amados irmãos, a gente precisa sempre lembrar, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos pecadores. E o pecado, meus amados irmãos, é aquilo que nos afasta de Deus. E nesse sentido, o pecado como uma enfermidade que nos corrói e nos afasta de Deus,
traz sobre nós um peso que o Senhor não quer que a gente carregue. Jesus Cristo é a solução para toda a culpa que o pecado traz sobre nós, tudo aquilo que o pecado é capaz de fazer e destruir na vida de um ser humano, Jesus é capaz de transformar e restaurar. E aqui diante de nós temos a fala de um rei que poderia muito bem ter rejeitado todo e qualquer conselho que lhe foi dado. Esse salmo ele reflete o período da vida de Davi, que é demonstrado lá no texto de 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. E ali, em 2 Samuel, no capítulo 11 e capítulo 12, depois de Davi já ter conquistado Jerusalém, depois de Davi ter recebido do Senhor a palavra que a sua geração ela não iria sucumbir, ou seja, ele teria sempre alguém para ser rei no seu lugar. Depois de ter recebido a palavra que o seu filho ergueria um templo, o lugar da morada do Senhor, depois de ter se alegrado ao conduzir a arca do Senhor e dançado na presença do Senhor, Davi agora estava em paz literalmente. Ele já tinha derrotado os seus inimigos e muitos dos seus inimigos agora estavam lhe respeitando e lhe pagando tributos. Era uma fase tranquila da vida de Davi. Só que neste momento, enquanto a tranquilidade vem sobre Davi, ele, ao descansar, cede o lugar do seu coração a um desejo intenso. O texto diz lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, que Davi estava na sua casa, no alto, e olhou e viu uma bela mulher tomando banho na casa dela, que era mais abaixo da casa do rei. E aquilo encheu os olhos de Davi, e essa mulher chama-se Betseba. E ao rei nada lhe era vedado. E o que é que Davi faz imediatamente? Davi cede ao desejo de ter aquela mulher como sua mulher naquele momento, ainda que ela fosse casada. Ela, inclusive, era esposa de um dos generais de Davi, chamado Urias. E, meus irmãos, eu sei que vocês já conhecem a história que acontece quando, de repente, nesse momento em que Davi cede à tentação de ter aquilo que não lhe pertencia, Betseba engravida e Davi arquiteta um plano para matar o marido de Betseba e tomar Betseba como sua esposa, quase como que premiando Urias por ter morrido em batalha. E, meus amados irmãos, o que acontece é que Urias morre, é colocado na frente de batalha. Não antes disso, Davi tenta algumas artimanhas para resolver e tentar meio que apagar as consequências da sua ação pecaminosa. E a gente já sabe a história que nesse instante, antes desse salmo, acaba sendo apresentada como uma palavra de Natã a Davi. E o profeta vai até o rei e conta a história de um homem que tinha muitas ovelhas e um que só tinha uma ovelhinha. E ao contar essa história e ouvir a injustiça que foi praticada contra esse homem que só tinha uma ovelhinha, Davi se enfurece. E Natã diz: esse foi o seu pecado. Esse salmo nasce desse momento de percepção de que o pecado, ele traz não apenas a consequência da sua ação, mas, acima de tudo, ele nos afasta do Senhor. Nesse sentido, nós estamos, meus amados irmãos, diante desse que é chamado de salmo penitencial. Obrigado. Penitencial no sentido de que ele se pune ao falar. Ele tenta se colocar diante de Deus e se abrir diante de Deus.
mas ao mesmo tempo é um lamento individual. Mas expressa o quanto Davi conhecia de si mesmo. Qualquer rei no lugar de Davi, certamente diria àquele profeta: olha, não é comigo não, deixa isso para lá, o que foi feito, foi feito. Mas Davi não. Davi se arrepende e reconhece o seu pecado. Aqui, meus irmãos, nós temos, logo no início, um pedido, que algumas versões veem como: tem misericórdia de mim, e em outras versões está escrito: compadece-te de mim. Davi, diante do seu pecado, se coloca diante de Deus pedindo misericórdia e perdão. Não segundo os seus merecimentos, mas segundo a bondade de Deus. E apesar de nada merecer, meus irmãos, ele se coloca diante do Senhor pedindo perdão através daquilo que é a consciência dele, de que a sua iniquidade veio sobre ele. Meus amados, ele confessa dizendo: Senhor, tem misericórdia, mas lava-me da minha iniquidade. O pecado, ele traz um peso de culpa sobre aquele que se coloca em pecado, principalmente porque o pecado nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Pecadores longe do Senhor e carentes da sua misericórdia. E como algo que nos afasta de Deus, aquele que uma vez já provou a preciosa presença do Senhor, se sente isolado, distanciado, longe desse amor. Por isso o pedido de Davi surge como um clamor não pelos seus merecimentos, por tudo aquilo que ele já havia feito, mas pela benignidade e misericórdia do Senhor. É um pedido de perdão, meus amados irmãos. Um pedido de perdão que traz também a ideia da lavagem. Ele diz no verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do pecado. Aqui a ideia que o texto traz é que Davi se compara à roupa suja, que precisa ser lavada. E como roupa suja, que muitas vezes, a depender do grau de sujeira dessa roupa, fica até difícil a gente se aproximar, ele se reconhece diante de Deus como sujo. E qual é o pedido dele? Lava-me completamente. Assim como a roupa precisa passar por uma lavagem intensiva, ser colocada na água, ser espremida, ser muitas vezes atritada uma com a outra para que a sujeira saia. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu preciso ser limpo. Eu sei de todo esse processo, mas essa culpa tem me tornado indigno da tua presença e da presença do povo de Deus. E ele continua, meus amados irmãos, confessando a sua culpa. Meus amados, o início da cura é a confissão. Por mais que às vezes seja difícil se reconhecer e reconhecer o nosso próprio pecado diante de Deus e diante de todos, é quando a confissão acontece que a cura de Deus vem. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos, de certa forma, tirando aquela presença acusadora e colocando-nos diante de Deus e daqueles que muitas vezes nós ofendemos. E às vezes eu sei que é difícil, porque no fundo, o orgulho ele nos impede de admitir os nossos próprios erros. Mas, meus irmãos, o texto diz o seguinte: Senhor, eu conheço minhas transgressões e eles estão sempre diante de mim. Sabe o que Davi diz?
se não houver confissão, esse pecado será para sempre o meu atormentador. Muitas vezes as pessoas vivem uma vida toda remoídas pela culpa de um pecado não confessado. Muitas vezes as pessoas vivem, meus amados irmãos, tentando de alguma forma sanar algo sem saber o que é, quando na realidade a confissão é o começo de tudo. E certa vez uma pessoa falando, um colega falando para o outro, disse: mas como é que eu vou fazer isso? Falando para um pastor. Um colega falando para o outro colega pastor. Como é que eu vou fazer isso? Aí o amigo falou o seguinte: olha, é preciso confessar. Agora, aguarde as consequências. Pois seja quais forem as consequências, serão consequências das suas ações. Peça misericórdia a Deus e confesse seu pecado. E assim ele fez. Pela misericórdia de Deus, foi perdoado por quem precisava lhe perdoar. Só que essa presença acusadora que nos confronta, meus irmãos, mais do que gerar consequências externas, ela nos afasta de Deus. Ela impede a nossa comunhão com o Senhor. E não existe nada que doa mais do que isso. E eu entendo que aqui o coração de Davi reflete essa dor. A dor daquele que conhece a sua transgressão, tentou resolver o seu pecado, porque ele tentou dar um jeitinho. Primeiro ele chamou Urias para vir e deitar-se com a mulher dele. Urias não fez, falou: não, está todo mundo em batalha e eu vou dormir na minha cama quentinha nessa noite, tentando encobrir os rastros do seu pecado. Tentou isso 2 vezes, não conseguiu, e ainda tentou resolver colocando Urias na frente de batalha. E quem levou o bilhete, o recado, para que Urias estivesse na frente da batalha foi o próprio Urias. Ele tentou resolver do jeito dele. Mas quando foi confrontado, tudo isso vem à tona e vem dentro do seu coração. Como a acusação do pecado que foi não apenas contra si mesmo, mas foi contra o próximo e foi contra Deus. Meus amados irmãos, aqui Davi já não mais encobre o que ele fez, porque a pergunta que se faz não é a preocupação comigo mesmo, mas a preocupação como agir para com Deus. E essa consciência só tem, meus amados irmãos, aquele que um dia se encontrou com Deus. E é isso que ele fala no verso 4: Senhor, eu pequei contra ti. Davi aceita o veredito de Deus. Ele diz: olha, foi eu. Aqui a confissão começa a acontecer, porque ele diz: eu pequei contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falas e puro quando julgas. Ele está dizendo: Senhor, a culpa aqui é toda minha. E meus amados irmãos, tudo começa a mudar quando a gente reconhece que a culpa é nossa. Quando a gente para de dar desculpas em tudo na vida, na verdade. Todo o processo de mudança passa pela percepção de que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que fazemos e até aonde chegamos. Em seguida, Davi diz: olha, em iniquidade fui formado. Alguns pensam que aqui o texto está dizendo que ele fala do nascimento, de um nascimento dele, que seria um nascimento em pecado. Mas o que o texto traz aqui é uma expressão extrema daquele que entende que a sua vida é totalmente pecaminosa. Aqui nós temos uma figura de linguagem para dizer: ó, eu sou pecador mesmo, e um pecador muito grande. Eu sei, Senhor, que os meus pecados são indesculpáveis.
eu sei que eu não tenho justificativa diante de ti. Mas diante da confissão, sempre há uma resposta. E a partir do verso 6, Davi começa a expressar num coração já aberto e contrito diante do Senhor a certeza de que Deus pode restaurar a sua vida. E é essa certeza que nos fortalece, meus irmãos, porque Deus pode mesmo. Nós somos pecadores, como Davi afirma, nascidos em pecado, mas Deus é poderoso para nos purificar. O verso 6 ele diz: olha, eis que amas a verdade e no oculto me fazes conhecer. No verso 7 ele diz: purifica-me como isopo. Meus amados, aqui o texto traz a ilusão, essa palavra não é a palavra isopor, mas é o isopo mesmo. O isopo é uma planta tipo lavanda, né? Ela é da cor da lavanda, que é roxa. E o isopo, ele era utilizado lá em Levítico capítulo 14 para purificar aqueles que estavam leprosos. O que Davi diz aqui é mais ou menos isso. Olha, me purifica, porque eu me sinto como um leproso diante da tua presença. É como se ele não apenas confessasse o seu erro, mas ele se humilhasse diante do Senhor, pedindo que o purificasse. E meus amados irmãos, esse era um ritual de purificação, que no final do ritual de purificação, expresso em Levítico capítulo 14, lá no final, a palavra do sacerdote é: você será limpo. Como é maravilhoso saber que Deus é poderoso para nos purificar das nossas enfermidades internas e externas e nos limpar e nos tornar limpo. Isso é glorioso. Quando nós falamos que nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado, é esse sentimento que deve haver no nosso coração. Meus irmãos, o coração de alguém que se entende pecador precisa estar diante de Deus como alguém que se percebe enfermo na sua alma, como um leproso, com problemas na sua pele que cai, se degenera e às vezes falta os pedaços. Assim nós somos diante de Deus, pecadores, mas Ele nos purifica. E o texto ele ainda diz lá no final do verso 7, e quando Ele faz isso, Ele nos lava e a gente se torna alvo mais do que a neve. Essa é uma referência daquilo que Ele conhecia. A neve, na sua brancura, é exatamente o oposto da lepra, dentro da sua imagem terrível que é. Meus amados irmãos, esse texto traz para nós a certeza de que Deus nos purifica, mesmo pecadores, miseráveis e muitas vezes afastados do seu propósito. Ele é capaz de nos transformar e nos tornar limpo. Aleluia. O texto ele continua dizendo: Senhor, faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, para que os meus ossos se alegrem, pois tu quebraste. Aqui Davi fala sobre os sons das festividades, para que mais uma vez ele possa se alegrar. O pecado faz isso. Ele entristece o coração daquele que se afasta de Deus. E às vezes, meus amados irmãos, nós somos enredados, ou seja, atraídos por aquilo que nos afasta de Deus. Mas é algo que muitas vezes pode parecer algo irrisório, algo que aparentemente ninguém viu. Mas só o coração daquele que teme ao Senhor e daquele que sabe que o pecado lhe afasta de Deus, sabe como é bom poder louvar de novo com o coração
livre do pecado, com o coração pleno, com o coração que não entende por que Ele nos perdoa. Essa semana eu estava ouvindo as músicas de Lázaro. Eu gosto muito de cantar, né? Uma música de Lázaro, porque na época lá em feira era a música que eu sabia. E eu sabia e eu gostava de cantar. E uma das canções que ele fala, ele na letra diz bem assim: por que, aleluia, por que me resgatou? Por que me trouxe assim, aqui? E aí ele fala, né? Se contra os céus pequei, contra ti também. E aí ele vai falar do seu estado. E ele diz, inclusive, que foi Deus que fez isso. Deus o resgatou. E Deus é capaz de restaurar em nós essa alegria do louvor quando nos colocamos diante dele e nos livramos da culpa do pecado. O verso continua e ele vai falar agora de um transformar de Deus. Se ele já confessou, se ele já sabe que Deus é capaz de purificar, agora ele fala daquilo que é a transformação e o milagre na sua vida. A partir do verso 10 ele começa dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E essa palavra cria tem a ver com o milagre mesmo. Tem a ver com aquilo que só Deus pode fazer. Porque só Deus mesmo pode nos purificar e nos restaurar. E não pelos nossos méritos, mas por graça e por misericórdia. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos perdoa, nos livra da culpa e nos restaura. E cria em nós um coração puro. E aqui o texto diz: e renova em mim um espírito reto, na ideia, meus amados irmãos, daquilo que só Ele pode fazer. Perdoar pecados é com Ele, restaurar é com Ele. É Ele que transforma as nossas vidas, transforma e nos renova dentro em nós aquilo que Davi chama de espírito inabalável. É como se ele dissesse: Senhor, faz tudo de novo. Agora me restaura, porque a dor vai me fazer lembrar onde eu caí. Mas só o Teu Espírito Santo vai me restaurar para que a alegria me seja de novo devolvida. Aleluia. O verso 11 em diante ele diz: não me lances fora, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Muito provavelmente uma alusão a Saul, que foi deixado de lado por causa do seu pecado. E no verso 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Se Deus é aquele que cria em nós um coração puro, Ele é aquele que coloca em nós um espírito que nos sustenta, que nos alerta e que nos ajuda a não tropeçar de novo. E esse Espírito Santo do Senhor, Ele em nós restaura a alegria, dá-me a alegria da sua salvação. E ele diz no verso C em diante: então eu ensinarei. Alguns vão dizer que aqui a palavra está no futuro, outros vão usar a palavra no presente, mas o que o texto diz é: eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aqui há ao mesmo tempo a ideia de que Deus restitui, porque no verso 12 o torna-me a dar alegria tem a ver com restituir, e no verso 13 os pecadores voltam. Aqui o texto usa as mesmas raízes verbais para falar do retorno. Quando Deus retorna em nós o coração purificado, Ele faz de nós um instrumento da sua glória, para que outros provem também dessa restauração. É isso que Ele está dizendo: Senhor, faz isso que só o Senhor faz.
para que outros possam provar através da minha vida que é possível ser restaurado, é possível ser perdoado. E meus amados irmãos, isso é tão verdade, que essa oração de Davi, ela se torna um exemplo para todo Israel. Quando lá na frente falha e erra o caminho diante do Senhor e lê novamente essa oração, se sente tocado pelo Senhor em reconhecer o seu pecado diante de Deus, pedir perdão e confessar tudo aquilo que fez. Meus amados irmãos, esse texto também aqui no final, ele expressa aquilo que é a adoração humilde. Porque aqui, meus amados irmãos, o texto diz: Senhor, a partir do verso 14, livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e da minha língua louvará altamente tua justiça. Abre os meus lábios e a minha boca entoará louvores. Parte dessa restauração. E a partir do verso 16 o texto diz: por que te não compraz em sacrifício? Senão eu os daria. Aqui, meus amados irmãos, Davi ressalta a ideia que não é o que a gente faz para Deus que vai fazer com que o seu coração se mova, mas é o nosso coração diante de Deus, que clama por perdão e misericórdia, que faz com que o Senhor nos perdoe e se volte para nós. É um coração contrito. Coração contrito o Senhor não despreza, como diz o verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E o coração quebrantado e contrito é um coração que se reconhece como pecador. Coração quebrantado e contrito é um coração que confessa os seus pecados. Coração quebrantado e contrito é um coração que se arrepende e não faz mais. Coração quebrantado e contrito é um coração que não tem vergonha de falar da sua história, para que outros não repitam os mesmos erros. É isso que Deus faz. Deus nos transforma de dentro para fora. Deus faz com que aquilo que um dia foi vergonha se torne instrumento de graça e de alegria, porque ao glorificarmos o nome dele, ensinarmos outros o caminho, nós estamos louvando o seu nome, nós estamos entoando os seus louvores. Meus amados irmãos, esse texto, que ao longo do tempo se tornou uma oração para todo o povo, alguns dizem que termina no verso 17, mas outros vão dizer que o verso 18 e 19 são parte deles também, porque mesmo sendo um aprendizado para o povo, é um jeito de se lembrar que Deus é aquele que nos restaura e que Ele se agrada não apenas dos sacrifícios, mais do que isso, mas de um coração quebrantado. Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, para que nunca esqueçamos dessa realidade plena. Deus nos perdoa, nos regenera, nos purifica, mas Deus conhece o nosso caminho. Dele nada escondemos. Ele é o nosso Senhor. E que Ele tenha misericórdia de nós, segundo a sua benignidade, e renove em nós um coração quebrantado. Amém. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Antes da gente orar, vamos cantar essa canção? Eu sei que no meio da semana e cheio de atividades, o Senhor nos dá graça para estarmos aqui. Mas louvar o Senhor é bom. A gente vai louvar. Fomos perdoados. Ele nos regenerou.
Vamos cantar essa canção. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra que nos desperta, Tua palavra que nos desafia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa jornada, a estarmos sempre na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, e nos purifica de todo mal. Pai, que a nossa vida seja um reflexo do Seu amor, para que outros também possam perceber esse amor que transforma, que perdoa, que restaura, Senhor, e restitui a dignidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor abençoe todo o Teu povo aqui presente, cada família aqui representada. Senhor, que o Teu amor, o amor de Deus, a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e as doces e afáveis consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo aqui presente e com toda a Tua igreja, Senhor, presente, aqui reunida e espalhada pela superfície da terra, desde agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Tenha uma semana cheia da graça do Senhor e da sua misericórdia. Deus abençoe. E
tu inabalável.